Olá, sejam muito bem-vindos à nossa terceira semana, nossa terceira estação da disciplina Didática e Metodologias Ativas de Ensino-Aprendizagem. Eu sou a professora Luciana Oliveira e estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre contemporaneidades versus ensino-aprendizagens, que é o nosso tema aí dessa semana. E aí eu trouxe para vocês, né, como objetivo, nós refletirmos sobre o processo de ensino-aprendizagem como experiência no caos contemporâneo em que a gente vive, né? E para tanto, o nosso texto base é um clássico aí do Jorge La Roça, Nota sobre a experiência e o saber de experiência. Então eu trouxe um slide bem enxuto para a gente poder ir conversando. É um texto denso, eu recomendo que vocês realmente tirem um tempinho para poder fazer a leitura, se possível até imprimam, façam anotações, sublinhem, porque é um texto que tem muita informação, tem uma riqueza aí de reflexões e ele é uma própria chamada para a reflexão e a experiência. Quem ainda não leu, eu recomendo que faça isso e vou tentar trazer aí alguns elementos que o autor destaca para que a gente possa fazer a nossa discussão. Então, né, o texto ele chama a atenção para a educação, né? Ele puxa aí a partir do binômio teoria-prática e aí chama a atenção porque a partir dessa perspectiva decorre a relação também político-crítica. E aí, nesse viés, a gente consegue pensar a educação pelo viés da reflexão, por uma proposta crítico-reflexiva, como a gente vê muito falar aí nos contextos acadêmicos, né? Mesmo aí nas rodas de discussão aí sobre escola, sobre educação, sobre ensino. E o autor vai falar também que o homem é feito de palavras, né? Ele faz ali toda uma introdução, traz toda uma inspiração para nós e ele chama a atenção sobre essa nossa composição humana de palavras, e é a partir disso que ele vai falar da questão da experiência. Então, primeiro ele puxa a educação, depois ele fala sobre nós sermos feitos de palavras, e aí ele vai puxar a palavra, o conceito de experiência, como algo que nos passa, nos acontece e nos toca. É até interessante, né, no tempo aí que nós vivemos, na nossa correria, nas escolas, nas nossas faculdades, nos nossos trabalhos, mesmo nos nossos meios familiares, nós estamos vivenciando aí um contexto, né, no momento em que eu gravo esse vídeo, de final de ano, então em que a gente também vai se preparando para a maratona de confraternizações de final de ano, com colegas de trabalho, com amigos, com familiares, e às vezes acaba virando uma maratona mesmo, e de comprar presentes, de amigo oculto. E será que a gente está experienciando esse momento? Será que é algo que está simplesmente se passando, acontecendo, que a gente está tocando em frente, mas que não está nos tocando, que não está nos afetando, que não está nos acontecendo? Será que a gente está só instagramando, né? Será que a gente está só tiktokeando, né? Ou é algo que nós estamos vivenciando de fato? Então, o mais interessante é que é um texto de 2002 e o autor traz uma série de reflexões extremamente contemporâneas para a gente pensar não só a educação, mas para a gente pensar a própria vida. Então, o autor nos diz que a experiência não é o que simplesmente se passa, acontece, ou que a gente vai tocando. Não, é algo que nos passa. É algo que tem que ter um significado ali específico para nós. É algo que tem que ter um impacto acontecendo na nossa vida. É algo que vai tocar ali no nosso íntimo, no nosso coração, no nosso sentimento, nas nossas emoções. E aí, essa experiência, ela é cada vez mais rara. Por quê? Porque a gente lida com uma série de questões. Por exemplo, nós vivemos na sociedade da informação, né? E essa sociedade da informação
que também aí é chamada às vezes até de sociedade do conhecimento, mas uma coisa não tem a ver com a outra. Não é porque nós estamos em um contexto de muita informação que nós necessariamente produzimos muito conhecimento. O autor, inclusive, fala da questão de nós nos sentirmos muitas vezes obrigados a emitir uma opinião sobre tudo, né? Eu até me recordei enquanto estava relendo o texto, esse é um texto que eu conheço há bastante tempo e tive, né, me permiti ter a experiência de fazer a releitura para a nossa disciplina. Me lembrei de um meme da Glória Pires, em um momento, alguns anos atrás, que ela estava emitindo uma série de opiniões sobre os filmes do Oscar, não me recordo de que ano que foi, e ela falava, sim, muito bom, interessante, e parece que ela não teve, né, uma experiência, uma vivência profunda ali com aqueles filmes, e deixou ali, né, o próprio trabalho dela em que se esperava uma opinião mesmo, concreta, um parecer de fato, e ela estava simplesmente ali emitindo um parecer raso, né? Ela não estava mal trazendo ali uma informação ou outra. A gente tem tanta informação disponível, a gente está surfando nessas informações e a gente não tem experiências profundas em meio a essas informações, muitas das vezes. Quantas vezes a gente abre o catálogo da Netflix, do Prime, do Max ou de qualquer stream e a gente não escolhe nenhum filme ou série, e aí quando a gente escolhe, a gente acaba cochilando e a gente não tem uma experiência ali com nenhum filme ou série, né? Ou a gente acha cansativo demais e acaba mudando porque a gente se cansa e a gente não se permite ter uma experiência porque a gente está muito acelerado ou porque a gente está muito cansado. Um outro ponto, o autor chama a atenção e é muito interessante porque ele fala que às vezes a experiência é confundida até mesmo com o conceito de aprendizagem significativa. Às vezes a gente acha que por aprendizagem significativa é a gente se informar, aprender sobre algo e emitir uma opinião mais ou menos ali crítica sobre aquele algo do qual a gente se informou de alguma forma, né? Mas será que aquilo produziu de fato algum significado? Será que aquilo nos tocou profundamente? Será que aquilo nos afetou? De fato, a gente pode chamar de uma aprendizagem significativa, né? Vamos pensar naquilo que a gente produz enquanto docentes aí, eu sei que vários estão na ativa, com os nossos estudantes em sala de aula, será que nós temos contribuído para produzir aprendizagens significativas? De fato? Ou são experiências rasas, ou sequer são experiências, né? E o que dizer a respeito da falta de tempo? A nossa infinita correria, né? E para que correr tanto, né? A gente nem sabe do porquê que a gente está correndo tanto. A gente corre tanto e a gente nem sabe porquê, e a gente não se permite experienciar, né? A gente não se permite vivenciar. E o excesso de trabalho, a gente assume, né, compromissos, a gente tem uma série de ideias, nós queremos produzir, nós queremos performar, nós queremos ter bons índices de produtividade, queremos ser eficazes. Não há nada de errado nisso, mas será que nós temos tido boas experiências no nosso trabalho? Ou a gente está o tempo todo tentando performar e nós não estamos, nós estamos até adoecendo, né? Enfim, não é fácil, gente. Por não podermos parar, nada nos acontece e nós não temos experiências. E aí o autor nos faz um convite, né? Ele nos diz que nós precisamos, para ter a experiência, parar para pensar, parar para olhar, parar para escutar, pensar mais devagar, olhar
mais devagar e escutar mais devagar. Parar para sentir, sentir mais devagar, demorar-se nos detalhes, suspender a opinião, suspender o juízo, suspender a vontade, suspender o automatismo da ação, cultivar a atenção, a delicadeza, abrir os olhos e os ouvidos, falar sobre o que nos acontece, aprender a lentidão, escutar aos outros, cultivar a arte do encontro, calar muito, ter paciência, dar-se tempo e espaço. E aí o sujeito da experiência é aquele no qual os acontecimentos têm lugar. Cabe a nós refletirmos se nós estamos dando lugar, se nós estamos deixando que as coisas nos aconteçam, né? E aí o sujeito da experiência, ele tem passividade. E essa passividade é no sentido de ter paixão, paciência, padecimento, atenção, receptividade. Esse sujeito da experiência, ele também tem disponibilidade, receptividade e abertura. E por fim, o saber da experiência, como é o nome do texto, né? O autor, ele fecha nos dizendo que esse saber da experiência que ele está defendendo, que ele está trazendo para nós, é o saber que acontece, que se concretiza entre o conhecimento, que é científico e objetivo, e entre a vida humana, que é a experiência subjetiva de cada um de nós. Nesse sentido, o saber da experiência de Luciana é único, o saber da experiência de João é único, o saber da experiência de Maria é único, e assim sucessivamente. Nós vamos ter no mundo mais de 8 bilhões de saberes da experiência diferente. E como nós precisamos pensar isso ao pensar as nossas didáticas, as nossas metodologias ativas. Se nós queremos pensar as nossas ensinagens, né, os nossos currículos que nós vamos trabalhar, precisamos pensar o científico, sim, precisamos pensar a BNCC, precisamos pensar as diretrizes, mas precisamos pensar as experiências subjetivas. E nesse sentido, precisamos despertar os nossos alunos para o parar para pensar, o parar para experienciar. A experiência e o saber que dela deriva são o que nos permite apropriar-nos de nossa própria vida. E assim, a gente termina essa videoaula e continuamos o nosso diálogo nos demais espaços aí da nossa disciplina. Até mais!